O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Nos lábios e no meu coração. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, podemos sentar um instante para meditarmos esta parte, também continuando sempre no Sermão da Montanha, esses ensinamentos agora de Jesus dirigidos para todos nós, que são ensinamentos tão bonitos, tão grandes, e que nós vemos aí nessa frase final do Evangelho. Né? E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. É claro, começa a liturgia da palavra continuando a segunda carta aos Coríntios, essa carta bem autobiográfica de Paulo, e vai mostrar que a generosidade, na verdade, ela enriquece muito mais a quem dá do que a quem recebe. Ele faz essa reflexão, então, e pede que cada um dê de coração, e não por obrigação, constrangimento, porque é obrigado, porque aí falta a motivação, que é a essência da nossa vida. Com que motivação eu faço uma coisa? É claro, no Evangelho nós vemos que fazer a justiça não é uma coisa boa, é ótima. Mas se a gente faz isso com uma segunda intenção, a gente perde a recompensa do Pai do céu. Fazer a justiça, pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, não para ter uma vantagem, né, de sucesso, etc. Né? Então, São Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda, nesse capítulo 9, ele vai concluindo o apelo à generosidade daqueles cidadãos lá de Corinto, uma comunidade fundada por ele, e que teve aquela iniciativa tão grande, motivados por Tito, que ele agradeceu já, de fazer aquela coleta para socorrer os cristãos famintos, pobres de Jerusalém e da Judéia naquele tempo. Né? E é claro que nós queremos também seguir, né, esse exemplo de Paulo, porque quem é generoso bastante receberá generosidade. Quem semeia pouco, colherá também pouco. Essa é uma verdade. Né? A gente constata quem é agricultor numa roça,
Ou numa horta, semeia pouco, colhe pouco, semeia mais, pode colher mais. Então, a moral da história é que a generosidade enriquece quem a faz. Nós precisamos ser generosos, precisamos pedir esse dom de Deus para um coração generoso, sem obrigação ou constrangimento, de acordo com aquilo que o nosso coração, a nossa consciência mandar. Isso faz tomar parte de um universo de graças imenso que o Senhor não cessa de manifestar. O Evangelho vai mostrando como todo ser humano é afetado pelo primeiro dos mandamentos, pelo primeiro dos pecados capitais. São 7 pecados capitais. O primeiro deles, segundo a Igreja Católica, era chamado de soberba ou orgulho, ou aquilo que São Gregório Magno chamou de vanglória. Gloriar-se de alguma coisa que não tem que estar vazia, uma glória do vazio. Não sou nada, quero mostrar o que não sou. Segundo São Tomás de Aquino, então, este pecado grande, que ele é raiz, ele é capital, porque ele é raiz para os outros. Esse pecado era tão grande que ele deveria ser tratado em separado dos demais pecados. Uma análise teológica, etc., separada. E foi, inclusive, chamado esse pecado, ou essa soberba, a rainha de todos os pecados. Porque a soberba tem a ver com o próprio ego. E todos os pecados, na verdade, todos os pecados, eles, antes de serem vivenciados, eles passam pelo nosso prazer e pelo nosso desejo de adquirir, etc. Né? Eles passam por ali. Então, pela soberba, é a raiz e a mãe dos outros pecados. A Igreja Católica tira a soberba e unifica a vanglória. São uma coisa só. Autoglorificação, orgulho. E tudo isso é consequência da vaidade. Como é fácil cair nessa armadilha, querer chamar a atenção sobre nós mesmos, especialmente nós religiosos e padres. Na era da mídia, dos joinha, dos likes, etc., chamar a atenção de alguma maneira pela fama. Né? Então é claro que é um pecado que nos atinge a todos. Né? E isso é orgulho, né? Chamar a atenção sobre as nossas obras, aquilo que fazemos. É orgulho e é vaidade. Por isso Jesus adverte nesse Evangelho sobre esse perigo, o perigo da vaidade, e nos mostra ele em 3 campos diferentes, em 3 tipos de ações. Mas ele é um perigo real. Então, primeiro, é esmola, orar e jejuar. Em primeiro lugar, em relação aos outros, a esmola, a nossa relação com os outros, eu vou ajudar os outros, né? É esmola. Como é que é a nossa relação com os outros? A segunda, né, que é orar, diz a nossa relação com Deus. Temos que cultivar a humildade também. E a terceira é a relação conosco mesmos, o jejuar. Então, relação com os outros, a esmola, relação com Deus, orar, relação conosco, o jejuar. Essas 3 obras, elas podem perder a sua eficácia se não forem feitas na reta intenção. Quando alguém as pratica para receber aplausos ou alguma vantagem, elas são extremamente valiosas, como a justiça se feitas por elas mesmas, né? E não para obter alguma vantagem, né? Uma recompensa, uma gratificação. Portanto, as boas obras dos cristãos são sempre feitas, dos bons cristãos, com discrição.
Eu lembro sempre Os Noivos de Alessandro Manzoni, que é um clássico da literatura mundial. Quando aquele alfaiate, ele diz para a filha, pega uma toalha, enrola um pão, um pouco de comida, e de carne e de queijo, e leva lá para a viúva, e leva também uma garrafinha de vinho, mas cuidado, dá com jeito para que ela não pense que é uma esmola, para não humilhar, bonito, né? Não fazer isso para aparecer ou para humilhar os outros, a pessoa nem percebe. Então todo bom cristão faz as obras com discrição e humildade. Neste caso, o olhar de Deus que vê tudo traz essa recompensa para nós. Então vamos pedir a Jesus a humildade para praticar as boas obras de modo discreto, para agradar ao Pai Celeste, que vê o nosso íntimo, que vê as nossas intenções, que nós não podemos enganar a ninguém. Né? Toda ação que praticamos de coração terá a sua recompensa. Se nos deixarmos recompensar somente por Deus, mesmo que as nossas obras não sejam vistas pelos homens, mas elas têm um perfume agradável e sobem aos céus em forma de louvor. Como nós temos escrito aqui no nosso frontispício, que a minha oração suba até vós como incenso, que suba esse perfume das nossas boas obras até Deus. Façamos, irmãos e irmãs, o nosso ofertório.